Você que é empresária, você que empreende, já tem o teu próprio negócio, já tem faturamento, mas aí você sente que chegou um teto financeiro e você não consegue romper. Eu preciso te perguntar uma coisa. E se você não estiver travando por falta de capacidade, mas por lealdade à tua história? E se no fundo crescer mais significa romper silenciosamente com a história da tua própria família, você está realmente preparada para isso? Porque, preste atenção numa coisa, tem mulher extremamente inteligente, estratégica, estudada, com acesso à informação, network, com oportunidade, mas que sempre bate no mesmo teto. E essa talvez seja exatamente você. Sempre chega no nível e aí algo acontece. Desorganiza, acelera, chega num determinado ponto e desacelera. Quando as coisas começam a dar certo, se sabota. E ainda diz que foi azar, foi o mercado, foi o time, ou pior, foi porque Deus quis assim. Mas 99% das vezes não é nada disso, é apenas um padrão aí se repetindo. E se você já me acompanha, você já sabe que eu não trabalho só estratégia, eu trabalho estrutura emocional e identidade. Porque a empresa é reflexo da mentalidade. E se você ainda não me conhece, eu sou Laís Medeiros, empresária, mentora de empresárias, esposa, mãe, e eu trabalho com mulheres que já têm resultado, já provaram que são capazes, mas sentem que existe aí um bloqueio invisível entre onde estão e onde sabem que poderiam chegar. E aí muitas vezes esse bloqueio, ele não nasceu na empresa, nasceu na infância, nasceu na forma como você aprendeu a enxergar dinheiro, poder, autoridade, crescimento. E hoje eu quero conversar com você no nível ainda mais profundo, sem superficialidade, tá? Sem romantizar dor, mas com muita maturidade. A psicologia sistêmica, ela explica algo muito sério. Acompanha aqui comigo. Nós temos a tendência a ser profundamente leais ao nosso sistema familiar, mesmo quando nós não percebemos. E aí existe um desejo aí inconsciente de pertencimento. E pertencimento para o cérebro é sobrevivência. Então deixa eu te perguntar uma coisa com muito carinho. Eu preciso que você reflita, tá? Que você pesquise sobre isso, que você busque realmente essas respostas. E aí você responde aí no caderninho para que a gente possa analisar sobre isso. Porque isso, minha amada, isso vai ser a virada da tua vida. Então vamos lá. Qual era a narrativa sobre o dinheiro na tua casa quando você era criança? O que você ouvia os teus pais falando a respeito de dinheiro? Dinheiro era sinal de paz ou era sinal de brigas, discussões? Prosperidade era comum ou era rara? Mulheres que se destacavam na tua família ou que vocês conheciam, elas eram admiradas ou elas eram criticadas? As suas avós, a sua mãe, elas viviam expansão, crescimento ou elas viviam sobrevivência? O teu pai, ele enxergava sucesso como algo possível, palpável, ou ele buscava por isso, ou era como algo muito distante? E por que todas essas perguntas? Porque você não aprendeu só por aquilo que você ouviu. Você aprendeu pelo que você viu, ouviu e sentiu. E pelas percepções de tudo que aconteceu ao teu redor. E tudo isso virou referência interna daquilo que é seguro. E o cérebro, ele sempre vai priorizar o que é seguro, não o que é extraordinário. Então, após entender isso, após fazer esse mapeamento, eu vou te mostrar aí 5 padrões invisíveis que podem estar impactando o teu crescimento, minha amada, não só empresarial, tá? Mas em todas as áreas da tua vida. E aí você fica até o final, porque eu também vou te mostrar como que você vai romper com esses padrões. E o primeiro padrão é a lealdade inconsciente à escassez. Vamos lá. Se você veio de uma família onde dinheiro era contado, moedinha por moedinha, onde crescer era muito difícil, onde todo avanço ele exigia muito sofrimento, então tem uma parte tua aí que associa prosperidade a risco. E quando você começa a ultrapassar o padrão da tua origem, algo dentro de você vai tensionando. E é como se fosse uma força, sabe? Não porque você não quer crescer, mas porque crescer demais pode parecer traição. Quem sou eu para ganhar mais que meus pais? Quem sou eu para viver uma realidade que minha mãe nunca viveu? E isso é lealdade invisível. Enquanto você não identifica, você repete esse padrão sem sequer perceber. Fez sentido? Conseguiu se identificar aí nesse primeiro padrão? Então vai anotando. O segundo padrão é o medo silencioso de rejeição. Talvez você já tenha visto ou vê hoje em dia mesmo mulheres fortes sendo chamadas de arrogantes. Mulheres independentes, com liberdade financeira, sendo vistas como mulheres difíceis. Mulheres que ganham muito dinheiro, compram coisas caras, viajam quando querem, sendo julgadas. Então, o que acontece? Você aprendeu que crescer pode custar aí tua aceitação, a tua validação. E aí você até cresce, mas até onde é confortável. Você viaja, mas você tem que ficar se explicando. Você conquista, mas você esconde ou então diminui suas vitórias. Você se posiciona, mas sabe, suavizando, você até lidera, mas é pedindo desculpa o tempo todo.
Você até consegue cobrar, mas você fica se justificando. E isso, minha amada, não é falta de competência. É medo de perder amor, medo de ser rejeitada, de não ser aceita. E infelizmente dessa forma não tem como você crescer. O outro padrão é confundir sacrifício com valor. Preste atenção, se na tua história de vida o amor, ele sempre esteve associado a se sacrificar demais, a se colocar por último, a suportar tudo a qualquer custo, então hoje, prosperar para você pode estar gerando aí culpa. Porque prosperar exige foco, exige decisão, limite. E limite pode parecer egoísmo para quem foi ensinada que ser boa é se doar até o fim. Só que liderança exige maturidade emocional. Você não é mais uma menina buscando a aprovação de todo mundo, entenda isso. Querendo ser amada. Você é uma mulher construindo um legado. E sentir culpa a cada conquista, a cada degrau que você vai subindo, vai te manter aí num padrão muito abaixo do que você pode alcançar. Então, antes de eu continuar, se isso tá aí abrindo a tua mente, já se inscreve aqui no canal. Porque aqui a gente não trata só faturamento, a gente trata raiz. E toda semana tem vídeo novo para ajudar você a crescer sem culpa. Então, vamos lá, o quarto padrão é identidade moldada na luta. E essa é muito profunda. Eu tenho certeza que você vai marcar isso aí no teu caderno. Porque se você construiu a tua identidade sendo a forte, a responsável, a que resolve, a que toma a frente, a que aguenta calada, a que precisa tomar a frente de todos os problemas, então a facilidade, ela pode gerar desconforto em você. Quando as coisas começam a fluir com leveza e naturalidade, isso começa a gerar estranheza. E aí você pensa, tem alguma coisa aqui errada. O que será que vai acontecer dessa vez? Tá demorando para alguma coisa dar errado. Porque a tua identidade, ela se estruturou na superação constante de problemas. É guerra atrás de guerra, é luta, batalha o tempo todo. Então, quando a empresa ela começa a se estabilizar, você começa a criar uma tensão natural. E inconscientemente você começa a complicar as coisas. Você assume muito mais do que precisa, você acaba se sobrecarregando. Porque no fundo, você ainda acredita que valor só vem se for com muita luta. Mas deixa eu te falar algo importante. Maturidade não é sofrer menos porque você ficou mais forte. É estruturar as coisas exatamente para não precisar sofrer o tempo todo. E é natural os desafios acontecerem e vão acontecer. Mas você não precisa ser essa mulher que tá aí com a faca nos dentes, sabe? A espada empunhada o tempo todo. A vida, ela pode, minha amada, e ela deve ser muito mais leve. O quinto padrão é que você aprendeu a sobreviver e não a prosperar. Talvez a tua família ela tenha te ensinado a aguentar, a trabalhar muito, a não reclamar, dar conta de tudo, mas ninguém ensinou você a multiplicar, investir, a estruturar patrimônio, a pensar em uma expansão sustentável. Então, para você sobreviver, é uma resistência. Prosperar é visão e visão é olhar para frente. Então entenda isso, romper não é desrespeitar a tua história, pelo contrário, é honrar a tua história, levando ela além daquilo que qualquer um já levou. Então, minha amada, você não está travando porque você não é capaz. Você pode até estar travando porque crescer exige romper pactos invisíveis. E isso assusta, claro, porque aí quando você sobe de nível, você se torna referência. E ser referência é assumir uma responsabilidade muito grande. E aí, quem sabe, você não seja exatamente a mulher escolhida na tua linhagem para mudar esse padrão. Para ensinar aí tuas filhas que prosperidade é natural, é leve. Para mostrar que liderança feminina pode ser firme e leve ao mesmo tempo. E isso não é apenas sobre dinheiro, é sobre identidade. Agora, deixa eu te entregar aqui 3 movimentos práticos para você começar a romper esses padrões. Não na teoria, tá? Na vida real mesmo, na prática. E o primeiro movimento é: torne o invisível consciente. Você precisa nomear o padrão. Por isso que eu te falei lá no início do vídeo, você precisa escrever, literalmente mesmo, escreve. Na minha família, dinheiro era visto como mulheres que se destacavam eram, prosperidade significava. Escreve e analisa, lê, sem julgar, tá? Apenas entendendo mesmo e trazendo luz. Porque quando você traz para o papel, você tira do automático. E aquilo que sai do automático pode ser transformado. Então, enquanto está inconsciente, é ele quem está te governando. Mas quando você torna consciente, você assume o governo. O segundo movimento, construa uma nova referência interna de prosperidade segura. O teu cérebro ele precisa entender que crescer não é perder pertencimento. Então, você começa a se expor intencionalmente a mulheres que prosperam com maturidade. Você normaliza conversas sobre patrimônio, sobre investimento, sobre expansão saudável. Você substitui aquela referência antiga pela nova. Porque ninguém sustenta um nível que considera perigoso. Você só sustenta aquilo que você aprendeu a considerar seguro.
E o terceiro movimento prático é alinhe crescimento com propósito e não com ego. Quando a prosperidade está conectada apenas a dinheiro, ela vai ativar a culpa. Mas quando está conectada a um legado, a uma construção, uma expansão consciente, aí ela começa a ganhar sentido. Então pergunta para si mesma, eu quero crescer para provar algo para alguém ou para construir algo? Então reflita, escreve sobre isso. Quando a resposta é construção, o peso muda, minha amada. Crescer deixa de ser um rompimento doloroso e começa a se tornar uma evolução natural. Consegue perceber os movimentos agora? Romper padrão não é brigar com a tua história, é atualizar a tua identidade. E talvez você não esteja aqui só para ter uma empresa lucrativa. Talvez você esteja aqui para redefinir o que é possível para você e para as mulheres que vêm depois de você. E isso exige maturidade emocional, exige consciência, exige decisão, mas principalmente exige coragem para não repetir. Agora eu quero ouvir você, me conta aqui nos comentários qual desses padrões mais conversou aí com você. Eu quero saber o que mais fez sentido aqui para você hoje nesse vídeo. E se você sente que está pronta para romper padrões invisíveis, para estruturar aí uma nova fase da tua vida pessoal, empresarial, tem um formulário aqui embaixo na descrição. E assim que você responder, eu mesma vou analisar pessoalmente. Eu vou olhar teu momento, vou olhar tua estrutura, vou olhar o que está acontecendo aí na tua empresa e na tua vida. E eu te dou aí uma devolutiva estratégica totalmente gratuita, com um plano de ação claro, para você já começar a aplicar. E aí, se fizer sentido, nós agendamos aí um momento ao vivo, juntas, porque estratégia sem consciência, ela vai repetir padrão, tá? Mas aí, quando você une mentalidade, identidade e estrutura, você não só cresce. Você muda não só a tua história, mas a de uma família inteira e gerações depois de você. E se você ficou até aqui, já manda para uma amiga que precisa assistir esse vídeo também. Já me segue aqui nas outras redes sociais, elas estão aqui na descrição desse vídeo. E ó, beijo no teu coração e até nosso próximo vídeo.